O nosso estudo recai sobre Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos principais, é ainda um dos principais filósofos que inspirou o iluminismo, né? E todos os movimentos derivados que alteraram a nossa sociedade. Para a gente começar a falar de Rousseau e também das obras de Rousseau, que teve grande impacto, inclusive na didática, a gente precisava entender um pouco Rousseau, de onde, vamos colocar assim, que vieram as ideias, inclusive aquelas ideias que fomentaram a principal obra dele, que a maioria das pessoas conhecem, que é o contrato social. Nisso, a gente precisa falar da vida dele. Rousseau levava uma vida bem livre. Ele, até muitos autores falam que Rousseau era um cidadão errante, era um indivíduo errante, ou seja, ele transitava de uma cidade para outra, buscando se firmar como pessoa, como profissional. Teve várias mulheres, até que em Paris ele conheceu uma senhora que o indicou para trabalhar com o embaixador da França em Veneza. Foi em Veneza que ele começou a ver de perto todos os meandros da política, né, que rondava aquela cidade. Veneza, naquela época, a gente sabe, né, entre lá as rotas comerciais, era um centro efervescente, né, da política italiana. Nessa época que Rousseau passou a trabalhar, a fazer essas primeiras análises, e principalmente quando ele voltou para a França, foi quando surgiu o iluminismo. Quando então Rousseau participou de um concurso com a obra Discurso sobre as Ciências e as Artes, onde ele afirmava, desde já, que as ciências e as artes levavam o homem à escravidão. Foi Rousseau ganhou esse concurso, e esse concurso, vamos colocar assim, trouxe uma fama para ele. E já com essa fama, ele publicou a segunda obra dele, vamos colocar assim, de maior importância, que chamava Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, onde ele afirmava que o homem nasce bom e é corrompido pelas instituições, que propaga desigualdade, que essa desigualdade como mal somente pode ser destruída se o homem abandonar a civilização e voltar ao estado natural. Então, o que acontece? A gente vai verificar que aquela sede de liberdade que o Rousseau tinha, ia para um lado, para o outro, ela tem um impacto grande na obra dele. Aí a gente traz, vamos resumindo assim, uma obra, vamos colocar, se não for a mais, uma das obras mais importantes de Rousseau, que é o chamado Contrato Social. No Contrato Social, Rousseau continua afirmando que o homem é naturalmente bom e se torna mal quando os outros homens começam a criar uma disputa, né? Começa uma disputa em razão, vamos colocar assim, da principal riqueza que era almejada por todos naquela época, que era o poderio sobre as terras, né? Então Rousseau afirma que para resolver essa situação, essa disputa, vamos colocar assim, esse embate que havia entre os cidadãos, fazia-se necessário que esses cidadãos abrissem mão de parte da sua liberdade individual para a formação de um ente maior, o que comumente foi chamado de Estado, né? Que até hoje a gente chama de Estado. E naquela mesma toada, em 1762, quando Rousseau publicou o Contrato Social, que a gente utiliza essas premissas, né, dessa que cada cidadão abrindo mãos da sua liberdade para a formação do Estado, que ele também publicou, e a gente vai verificar isso, o impacto que essa obra teve até hoje, inclusive na pedagogia, chamado Emílio ou Emily, ou da educação, que na verdade era um romance, né? E nesse romance a gente tem um herói principal, né? Um herói que sobre ele vai girar todas as ações e reações, né, publicadas por Rousseau nesse romance. E esse herói dessa obra, Emílio ou Emily, esse herói seria um ser puro, livre de vícios sociais, que guiava suas atitudes por suas próprias necessidades e não não por imposição das instituições sociais que Rousseau, em todas as obras, conjunto de obras dele, ele coloca o que degrada o ser, degrada o indivíduo.
Aí, dentre essas instituições que, vamos colocar assim, que o Rousseau fala que degrada esse herói, o herói puro, ele cita as instituições educativas. E nisso é que a gente vai se apropriar dessa ideia para a gente começar a discutir a influência de Rousseau na didática, que será a fala dos nossos próximos colegas. Boa noite a todos. Obrigado, Edilson. Continuando nosso trabalho sobre Rousseau, vou tratar nessa parte sobre o contexto histórico em que esse pensador esteve inserido e os impactos póstumos das suas ideias no mundo. Como o colega trouxe, Rousseau nasceu em Genebra, mas passou boa parte da vida em Paris e em outras importantes cidades europeias. E nesse período circulavam ideias contrárias à ordem vigente. Essas ideias eram o iluminismo. Qual ordem era essa? O que se convencionou chamar, inclusive pelos iluministas, de antigo regime. Essa ordem tinha basicamente 3 pilares: o absolutismo, o mercantilismo e a igreja. Então, o iluminismo se dedicou a demolir esses pilares construídos por teóricos como Hobbes, Maquiavel e Jacques Bossuet. Pensadores como Quesnay e Turgot com a fisiocracia, Adam Smith com o liberalismo econômico e Locke, Voltaire, Montesquieu com o liberalismo político formavam esse caldo de cultura que permeou a Europa pré-Revolução Francesa. Esse complexo de ideias ganha corpo e momento à medida que importantes acontecimentos inspirados nelas acontecem, como as revoluções inglesas e a Revolução Americana. E a França não ficaria de fora, até mesmo porque boa parte desses pensamentos circulavam e foram criados ali. A França era um país em crise, envolvido em guerras como a Guerra dos 7 Anos e os conflitos da Revolução Americana. O país contraiu dívidas enormes. O regime político era um forte absolutismo em que a participação de outras forças políticas eram muito pequenas. Não se convocavam os Estados Gerais há mais de 150 anos, por exemplo, e qualquer esboço de oposição era perseguido. Inclusive, Rousseau foi uma das vítimas desse período. Um dos objetivos dos iluministas, se não o maior deles, era colocar a razão como centro dos seus pensamentos. Nesse contexto, os enciclopedistas entram em cena. A enciclopédia visava compilar todo o conhecimento já produzido pela humanidade, confrontando uma perspectiva de explicação do mundo pelas lentes da religião. Rousseau também contribuiu nesse projeto, e nesse objetivo de entender o mundo, o pensador se debruçou principalmente sobre a filosofia política, refletindo sobre a natureza humana e a sociedade. Então, Rousseau acreditava que o estado de natureza, diferentemente de pensadores contemporâneos a ele, era algo positivo e que a vida em sociedade corrompia o ser humano. Por essa corrupção, se fazia necessária a criação de um Estado que concentrasse a soberania cedida pelo povo. Então, Rousseau é uma voz importante para o poder popular, para a democracia e para reformas que fossem focadas no povo. O homem, sendo bom e sem estado de natureza, gerou a ideia do bom selvagem, aquele que ainda não teria sido corrompido e reunia características positivas como a honra, a coragem e a retidão. Daí se dá a origem do movimento romântico, que terá impulso pela obra de Goethe e se materializará em cultura e vertente política, o nacionalismo, o catalisador da derrubada de regimes absolutistas pela Europa e pelo mundo. Além disso, como o colega disse anteriormente, Rousseau escreve sobre educação em Emílio ou da Educação. Vista como meio para fugir ou para contornar a corrupção da sociedade, o autor espelha no estudante a ideia do homem em seu estado natural, unindo seus sentimentos, mergulhando em seu interior e conectando o meio em que está inserido. Assim, foca-se no processo de aprendizado do estudante, retirando do adulto o protagonismo do processo de ensino. Rousseau não viveu para ver suas ideias guiando a fase jacobina da Revolução Francesa, o movimento do romantismo ou a proliferação de estados-nação e de democracias pelo mundo. Mas seu nome ecoou em todos esses acontecimentos e ainda ecoa nos dias de hoje. Boa noite. Agora eu vou falar sobre as contribuições de Rousseau para a didática. Rousseau vivia numa época onde as crianças elas eram educadas como adultos. Tinham várias ideias, de como se criar uma criança,
mas elas sempre eram voltadas a características adultas, onde a criança iria aprender a viver na sociedade e sempre ser estimulada, né, a ser madura, a ter pensamentos racionais, e isso, inclusive, era um ideal do iluminismo, né, a qual o Rousseau fazia parte. Porém, o Rousseau não concordava, né, com esses ideais, e ele tentava ao máximo combater isso. E ele criou suas próprias ideias sobre a educação e sobre a infância. Essas ideias de Rousseau foi um marco muito grande, né, para a educação, porque ele concretizou, né, o ideal de infância. Antes disso, realmente, as crianças elas eram educadas como mini adultos, as roupas, os ensinamentos, e ele começou a falar que não, que a criança não deveria ser educada dessa maneira. A criança deveria ser educada de uma maneira diferente, porque ela era um ser diferente, né? Ele acreditava muito nessa filosofia dele, que o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. Então, a partir dessa filosofia, ele criou mesmo um modelo de educação ideal para criar uma pessoa boa. E esse modelo ideal para se criar uma criança, né, está descrito no livro Emílio. Nesse livro, ele especifica exatamente as fases da infância, o que a criança deve aprender em cada parte dessa infância. E essa didática que ele aplica é uma didática natural. Ele fala que a criança tem que aprender as coisas por experiência. Ela tem que estimular naturalmente a sua criatividade, o seu intelecto. Então, o papel do professor ou do mestre é estar ali mais como um orientador, mas não como um impositor de ideias, né? Ele não acreditava que era benéfico o professor chegar e explicar como é uma árvore. Ele queria que o aluno fosse ver a árvore, que a criança tivesse a experiência de como é a árvore e daí criar suas próprias ideias e sua própria perspectiva a respeito disso. Então, esse método do Emílio, ele é bastante importante, né, para a pedagogia atual. Muitas coisas são utilizadas até hoje. Tem só uma crítica, né, à questão social, porque no livro Emílio ele retrata que a educação tem que ser longe da sociedade. E isso, na prática, não é viável porque a criança ela acaba ficando muito isolada. Mas, no resumo, o mais importante na didática de Rousseau é a educação da criança de forma mais natural possível e sem influências externas.